Boa noite, irmãos. Que o nome do Senhor, de fato, seja louvado pela oportunidade de estarmos reunidos, né, irmãos? Diante de dias com tantas informações, tantos acontecimentos significativos e que não têm significado nenhum, mas que o Senhor nos traga clareza, o Senhor nos traga luz, que o Senhor, de fato, pelo seu Espírito, manifeste essa vida abundante nas nossas vidas, né? E que isso possa ser comunicado também. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5. Livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 16, 24 e 25. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscência ou a concupiscência da carne. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos voltamos a Ti, Senhor, em oração, em clamor, ó Deus. Te pedimos que a Tua palavra, Senhor, seja de fato, ó Deus, impressa dos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, para não nos desviarmos dela, ó Deus, para não nos afastarmos da Tua presença, Senhor, para não entristecermos o Teu Espírito, Senhor, para não perdermos a visão, Senhor, para não deixarmos de contemplar o Teu nome e a Tua glória, Senhor. Então imprime, Senhor, marca a Tua palavra nos nossos corações, que tudo aquilo que temos ouvido e recebido da parte do Senhor seja utilizado nas nossas vidas como espada do Espírito, trabalhando o nosso ser, admoestando-nos, ó Deus, tratando-nos, Senhor, para que realmente a nossa vida, ó Deus, seja uma vida agradável ao Senhor, seja um incenso com cheiro suave na Tua presença, ó Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero dar continuidade à palavra que eu venho compartilhando sobre o ser cheio do Espírito. E existe um caráter dessa palavra que é o caráter prático, porque o assunto de sermos cheios do Espírito Santo, ele tem uma expressão ordinária, uma expressão extraordinária, eu vou dizer assim. Nessa expressão ordinária, diz respeito ao nosso dia a dia, às coisas que rotineiramente acontecem, ao nosso ambiente costumeiro. A expressão extraordinária é justamente os acontecimentos advindos do batismo ou da plenitude do Espírito. Quando o Senhor, por sua graça, nos dá uma porção para servirmos a Ele e aos irmãos. E o nosso foco tem sido justamente nessa expressão ordinária, focando nessa expressão dessa vida cheia do Espírito Santo no dia a dia, nas coisas comuns e nas coisas triviais do dia a dia. O sermos cheios do Espírito, o andarmos no Espírito Santo, para que toda a vida cristã que nós venhamos a viver, que nós vivemos, não seja tão distante daquilo que nós lemos da palavra do Senhor, não seja tão imaginária, não seja tão religiosa, a ponto de vivermos uma vida espirituosa, eu vou colocar assim, nas reuniões, quando nos encontramos com os irmãos, nos eventos que nós temos, e
vivemos uma outra vida totalmente diferente e alheia do nosso dia a dia. Nós fomos chamados para viver uma única vida, e essa vida que nós fomos chamados para viver é uma vida transformada, é uma vida que realmente seja uma vida vibrante do Senhor. Então, esse fato e essa realidade de sermos cheios do Espírito, como eu já disse em outras oportunidades, tem que permear em todas as áreas da nossa vida. E para não perdermos esse fio que liga as mensagens, né, esse contexto, eu gostaria de lembrar aos irmãos que a vida cristã, nós começamos ela a partir do momento que o Senhor nos chama e nós somos regenerados, somos feitos nova criatura, o Espírito Santo é colocado em nós como selo, como marca, como garantia, e aí há esse início dessa transformação da nossa alma, desse operar santificador do Espírito Santo em nós. Aí o apóstolo Paulo, em Efésios 5:18, nos exorta a nos enchermos, a sermos cheios do Espírito Santo. Isso logo nos traz à mente e nos deixa claro essa vida ativa de servir ao Senhor. Nós colocamos de uma forma bem expositiva esse assunto dos sermos cheios do Espírito como o semear no ou para o Espírito, que o ser cheio do Espírito é justamente o fruto do Espírito. Essa é a manifestação ordinária do ser cheio do Espírito. Você identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo quando você vê sendo manifesto na vida dela o fruto do Espírito. E esse fruto, essa manifestação do Espírito Santo na vida de todos nós é manifestada em todos os âmbitos. E na última reunião eu cheguei a comentar desse aspecto exterior dessa manifestação, do aspecto exterior, e eu cheguei a mencionar no aspecto externo. Eu cheguei a colocar 3 pontos, como pode ser testemunhado uma vida cheia do Espírito Santo. Esse aspecto exterior que toca a sociedade, esse aspecto exterior que evangeliza, esse aspecto exterior que move os nossos corações a orar e a interceder e a buscar almas para o Senhor, a dar testemunho diante dessa sociedade. E tem um aspecto próximo, um aspecto na comunidade, que fala justamente da nossa convivência cristã, fala justamente da nossa relação interpessoal, da nossa relação entre os irmãos, porque todas as nossas relações são permeadas pelo Espírito de Deus. Eu não posso me relacionar com você se Cristo não estiver na nossa relação. Não há um meio correto de vivermos juntos se não houver essa expressão espiritual de Cristo na nossa relação. E essa expressão, ela é manifesta pelo próprio Espírito Santo, que nos comunica Cristo, que expressa Cristo através da nossa vida. Então, agora, eu gostaria de me voltar com vocês, voltarmos para o livro de Gálatas e observarmos alguns textos. Aqui no versículo 16 que nós lemos, nós já vemos uma expressão que me chama muito a atenção. O texto aqui diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É interessante quando nós observamos, tanto em Romanos, Gálatas e outros livros mais, o tanto que essa vida cristã é uma vida que ela se opõe ferrenhamente, fortemente, duramente contra as obras da carne. E o tempo todo, Paulo, ele coloca, ele apresenta para nós esses 2 aspectos. O aspecto de uma vida vivida na carne e uma vida vivida pelo Espírito Santo. Então, quando você vai lendo, quando você vai observando os textos,
você vai vendo justamente isso. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 6, na parte B do versículo, Paulo já logo nos fala de não servirmos mais o pecado, a natureza adâmica, de não provermos para essa natureza. Paulo vai fazendo esse contraste entre as obras da carne e a obra do Espírito Santo em nossas vidas, no viver pelo Espírito Santo. Logo no capítulo 13, de Romanos, nós também vemos essa continuação de Paulo, expressando a dedicação que uma pessoa pode ter numa vida carnal. Uma pessoa ela pode acabar sendo movida a se dedicar e a conduzir a sua vida em satisfazer as obras da carne. Quando nós pensamos numa vida cheia do Espírito, em uma vida espiritual, é uma vida que se opõe aos desejos da carne. Isso tem sido muito claro para nós em todas as palavras que nós temos ouvido. Eu convido os irmãos a abrirem Romanos, capítulo 8. Abra comigo. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 e versículo 5. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se observarmos esse texto, logo nós vamos ver essa expressão, os que são segundo a carne. Aqui, Paulo já fala dos que vivem de acordo com a carne, dos que vivem uma vida de acordo e em submissão aos desejos da carne. Esse texto fala justamente disso, uma vida que é submetida aos desejos da carne, uma vida que é submetida a se inclinar, a ter em mente, a ter afeições, a valorizar os amores dos desejos que são manifestos na carne. E quando Paulo fala de carne, ele está falando da natureza do homem, da natureza caída do homem. E nesse mesmo texto, ele mostra um outro lado, né? Então nós temos esse lado de uma vida que é vivida subordinada, inclinada a satisfazer os desejos da carne, e, por outro lado, uma vida espiritual que é vivida e subordinada ao Espírito de Deus. E essa é uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida que é vivida subordinada à orientação do Espírito de Deus. É muito comum para nós a ideia de vivermos uma vida totalmente submissa aos desejos da carne, porque é justamente isso que é vendido para nós, através de produtos, através de propagandas, através de serviços e através de tantos contextos mais que nós vivemos e somos submetidos. Então, hoje, o que é comercializado são sensações, são experiências. Você compra experiências. Você não compra mais bens, você compra experiências. E experiências fala justamente de satisfazer os desejos da carne, os afetos da carne, os amores da carne. E essa vida é uma vida totalmente distante do Espírito Santo de Deus. Ainda que você tenha uma vida regenerada, uma vida transformada, vivendo em novidade de vida, a partir do momento que você se inclina a buscar com suas mãos satisfazer os seus amores carnais, as suas inclinações da carne, você passa a viver uma vida em desacordo com o Espírito Santo. Agora, eu me recordo quando nós recebemos da palavra justamente sobre o entristecer o Espírito Santo, de uma forma exaustiva
e profunda nos foi compartilhado aqui. Então, a partir do momento que eu deixo de desejar essa vida submersa no Espírito Santo, eu vou repetir, submersa no Espírito Santo, eu vou me inclinar para viver uma vida embasada nos amores da minha carne. Aí vem e é advindo tantas outras coisas que Paulo fala em Romanos, que Paulo fala aqui nesse capítulo 5 de Gálatas. Mas, irmãos, o Senhor nos chamou a viver uma vida nova, uma vida que seja cheia do Espírito Santo, uma vida que não há diferença na nossa conduta aqui ou lá fora, uma vida que a expressão do Espírito possa ser testemunhada em todos nós, não só na nossa vida lá fora, mas também como na nossa vida dentro dos nossos lares, uma vida que possa ser testemunhada pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos que tão bem nos conhecem, uma vida que possa ser testemunhada pelos nossos colegas de serviço, pelos nossos patrões, e vice-versa, pelos funcionários, uma vida que possa expressar o próprio Deus, que possa expressar o Evangelho, nessa multiforme sabedoria, em todos os âmbitos na sociedade. Mas, irmãos, quando nós voltamos os olhos para a palavra do Senhor, nós percebemos que a vida cristã realmente é um combate. Realmente nós temos essa constância de buscar superar esses desejos da carne, a superar as inclinações da carne. E muitas vezes nos entristecemos porque não conseguimos certas condições de vida que nós julgamos melhores espiritualmente. Muitas vezes nós nos vemos tristes porque nos esforçamos para viver uma vida de oração, para não esquecer a palavra de Deus, para quando passar em frente à estante, desejar pegar a Bíblia em vez do controle, para desejar levantar as madrugadas quando ouve a voz do Espírito. Aí nós nos vemos frustrados e muitas vezes até cansados, e um sentimento de uma ausência de poder, por não conseguirmos, apesar dos esforços, não vencer nossa carne, não vencer, não superar as nossas dificuldades, a nossa inclinação, os nossos amores carnais. E eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, os nossos amores, porque é justamente isso. Porque pulsa na nossa carne são amores, são inclinações que invadem as nossas mentes. E nós, naturalmente, vamos escolher aquilo que mais nos atrai, aquilo que mais nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos desejos. Isso é natural, irmãos, é natural. Já disse em outra oportunidade, quando você gosta de uma coisa, mesmo que você esteja muito cansado, você vai fazer essa coisa. Para aqueles que gostam de futebol, pode ter tido um dia atarefado, mas se houver uma agenda de futebol após o expediente, ele vai todo esgotado, todo cansado, ele vai para aquela agenda, porque ele gosta muito, ele ama aquilo ali, ele se sente atraído àquilo. E se você pegar esse exemplo, você vai conseguir aplicar ele em várias áreas das nossas vidas. Aí nós percebemos a inclinação carnal, porque os meus desejos, eles estão em uma direção. Eu não estou falando que praticar alguns esportes é proibido, é pecado, não é isso. Mas
eu quero ir na direção de que, quando vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, uma das coisas que vai acontecer em nós é a percepção da ordenação de valores na nossa vida, da ordenação de prioridades na nossa vida, de entendermos as nossas necessidades vitais e ordenarmos ela, de darmos valor àquilo a que tem que ser dado valor no momento que tem que ser dado valor, a observarmos aquilo que, apesar que é lícito, mas de repente não me acrescenta no momento, não é a voz do Espírito, a direção do Espírito Santo para a minha vida naquele momento. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, uma das coisas que nós perdemos, ao perdermos essa relação tão próxima de intimidade e de comunhão, é a percepção da voz que aquilo que, em muitos momentos, nós estamos fazendo, ou acabamos de fazer, apesar de ser lícito, não agrada ao Espírito Santo, e não tem a ver com o chamado de Deus para a minha vida, com o propósito de Deus para a minha vida naquele momento. Porque essa percepção espiritual, de ordenarmos as coisas de uma forma correta, ela se dá numa vida que de fato está cheia do Espírito Santo de Deus, de fato que está sendo acrescida ou que está sendo submergida no Espírito Santo de Deus. Uma vida que de uma forma crescente tem sido inundada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais nós olhamos para o Senhor e contemplamos as glórias do Senhor, mais a nossa fé ela é acrescentada. E quanto mais a nossa fé ela é acrescentada, mais a nossa vida é uma vida vivida na liberdade do Espírito Santo. Se você observar a carta aos Gálatas, você vai observar e perceber na essência que Paulo está exortando aqueles irmãos que antes viviam no Espírito e agora estão vivendo pelo intelecto, pela lei, pelas letras, que esses irmãos se distanciaram de uma forma tal que não percebem mais, que não se alegram mais, que não dão mais ouvido ao Espírito Santo de Deus, e por isso não vivem mais aquela vida cheia do Espírito Santo de Deus, aquela vida que estava crescente em Deus, agora já não é uma vida mais crescente em Deus, é uma vida decrescente, é uma vida de percas, é uma vida insensível, é uma vida sendo seduzida pelas coisas comuns e naturais do dia a dia. Mas eu quero voltar com vocês para o versículo 24, do livro de Gálatas, no capítulo 5. Versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram no passado a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências são desejos, são os amores, são as inclinações, são as seduções. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Esse versículo 25, ele nos mostra duas divisões. Quando ele fala vivemos e quando ele fala andemos. Nessa palavra, quando é dito aqui vivemos, fala justamente de uma vida conservada no espírito. Fala do existir, fala do ser, fala dessa vida que foi gerada em nós e o Espírito Santo a conserva. Mas me chama muito a atenção a outra parte, quando é dito andemos também em espírito. Porque o andar em espírito, se você for examinar essa palavra no original, ela tem um caráter mais militar.
ela tem um caráter de uma vida que anda de uma forma ordenada e conjunta. É uma vida que anda de uma forma ordenada e conjunta. É uma vida em unidade e em harmonia. Então, isso logo me leva a entender de uma vida que nós vivemos em comunhão, de uma vida que nós vivemos na igreja, uns com os outros, na nossa condição de vida vivida, não só na sociedade, mas na forma que nós expressamos Cristo aos nossos irmãos, na forma que nós andamos com os nossos irmãos, na forma que nós nos comportamos com os nossos irmãos. Olha só o versículo 26. Eu vou ler com vocês, observar o versículo 26 até o versículo 6 do capítulo 6. Olha só. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Versículo 1 do capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prover cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Quando você olha esse contexto e os versículos também que vieram antes do versículo 25, você percebe Paulo falando justamente da vida em comum, da vida em comunhão, do andar no Espírito em comunhão, do andar no Espírito juntos, do vivermos juntos no Espírito Santo de Deus. Então aqui eu tenho um caráter pessoal e tenho um caráter coletivo em relação à igreja. No caráter pessoal, eu vivo uma vida imergida no Espírito Santo. No caráter espiritual, eu busco a viver uma vida transformada, uma vida particular com Deus, uma vida buscando ser edificado e edificando a minha própria vida, semeando no Espírito. Mas quando eu olho nesse contexto de igreja, aí nós temos uma vida de andarmos juntos, uma vida de sermos espirituais juntos, uma vida de todos sermos edificados, uma vida de todos chegarmos, uma vida onde na nossa comunhão é expresso o Espírito Santo de Deus. Volte comigo e observe o versículo 16, novamente. Digo, porém, andai em espírito. Essa palavra andai, no versículo 16, ela tem a ver com esse lado também coletivo, porque tem a ver com esse comportamento que nós temos uns com os outros. É muito bom, irmãos, vivermos em sociedade, vivermos em comunhão e desfrutarmos juntos de várias coisas naturais. Mas é melhor ainda quando nessas coisas naturais, nas coisas cotidianas, o Espírito de Deus também é comunicado. A obra do Espírito de Deus também é vista. Quando eu sou testemunha de Deus, quando você é testemunha de Deus, em coisas simples, na sua vida cotidiana. Então nós vimos na última vez a expressão lá fora com aqueles que são perdidos, com aqueles que precisam da manifestação da graça de Deus, com aqueles aos quais o Senhor tem colocado no nosso coração para intercedermos e também trazermos eles. Mas também tem esse lado do viver espiritual em comunidade, em comunhão uns com os outros. Há essa expressão da vida de Deus nessa vida de comunhão.
não é procurar chegar na frente do meu irmão, é procurar ajudar o meu irmão para que todos cheguemos juntos. Não é a ambição de saber mais do que meu irmão, mas é o desejo de conviver com meu irmão, ser edificado por ele e edificar ele, de ser suprido por ele e suprir ele. Essa vida, irmãos. E olha que Paulo está falando, eu volto a lembrar-vos, Paulo está falando a cristãos, Paulo está falando a crentes, Paulo está falando a convertidos, tentando ser o mais claro possível. Paulo está falando a uma comunidade de irmãos que desfrutaram em algum momento uma vida espiritual, mas que foram atraídos por uma vida intelectual, por uma vida religiosa, de uma forma tão intensa, que começaram a disputar entre si. O versículo 26 fala: não sejamos cobiçosos de vanglória, um cobiçando o outro, um querendo se apresentar mais do que o outro. Eu até quero ajudar, mas não quero receber ajuda, porque quando eu vou receber ajuda, eu me sinto exposto demais, as minhas fraquezas são expostas demais. Eu ouço o meu irmão falando de uma alegria, mas não consigo no meu interior me alegrar com ele, porque eu acho muito mais fácil chorar com ele do que me alegrar com ele, porque nos momentos de me alegrar com ele, eu sinto lá no meu coração um pensamento de: por que não foi comigo? Por que não foi eu que recebi? Por que não foi eu que ganhei? Percebe que coisas que deveriam ser tão triviais, mas são coisas que o nosso coração pode estar apegado, ou pode estar embaraçado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor realmente nos ajude a vivermos uma vida no Espírito Santo de uma forma sincera, que possa ser vista e testemunhada por todos aqueles que vivem próximo de mim. Uma vida cheia do Espírito Santo, que meus filhos, que a minha esposa, que o esposo, que os parentes olhem para mim, olhem para você e veja Deus em você. Uma vida cheia do Espírito Santo, que até na sua conduta de criação dos seus filhos, ou até no seu comportamento diante de outras coisas, o Senhor seja comunicado e seja expresso, para que ao andarmos com os nossos irmãos, o desejo de estar junto na comunhão do Senhor seja maior do que o orgulho próprio, e que muitas vezes até espiritualizamos ele, de querer ser ou saber, ou expressar uma maior espiritualidade do que a do meu irmão. Que a vida no Espírito seja algo, irmãos, que venha impactar a nossa sociedade, a nossa comunidade, de tal forma que aconteça igual em Atos 2, enquanto eles viviam na comunhão, o Senhor ia acrescentando. Enquanto eles partilhavam a palavra, o Senhor ia acrescentando. Enquanto eles partilhavam do próprio alimento, ou se ajudavam, o Senhor ia acrescentando. O Senhor ia trabalhando. Então, se eu olhar de uma forma inversa, muitas vezes a nossa vida ela é infrutífera, não pela falta de conhecimento, talvez não pela falta de frequência nas reuniões, ainda que isso é resultante, talvez não pela ausência da leitura de muitos livros, mas pela ausência daquele sentimento pessoal, interior, que me faz ser fiel nas coisas simples da vida, que me faz ser fiel nos momentos que eu acho que ninguém está me olhando, que me faz ser fiel de uma forma alegre, de uma forma vibrante,
E para concluir, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem Filipenses, no capítulo 3. Capítulo 3, e versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Quando nós olhamos esse texto, você e eu, nós podemos observar as prioridades na vida de Paulo. Nós podemos observar o que ganhava, o que inundava o coração de Paulo. Quando ele fala para conhecê-lo, ele expressa justamente o motivo, o que ele tanto contempla, o que ele tanto deseja, em que as emoções dele são postas, a direção que ele caminha. Então, quando nós olhamos essas prioridades de Paulo, que não era somente de Paulo, irmãos. Se você lê o livro de Atos, se você lê as epístolas, se você lê a história da igreja, você vai perceber na vida de muitos irmãos esta alegria e esse objetivo de conhecê-lo, reordenando toda uma vida, recondicionando toda uma vida, mudando as finalidades, mudando os propósitos, mudando o foco do esforço. Paulo aqui, ele reputava tudo como perca. Tudo o que ele tinha e tudo o que ele sabia só servia se fosse útil para ele conhecer mais do Senhor. Mas para ele chegar nesse ponto das afeições e dos amores dele, das inclinações dele, estarem direcionadas para o Senhor, teve que haver uma crucificação da carne, teve que haver uma mortificação da carne, teve que haver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque, pelo contrário, nós vamos continuar nessa vida oscilante, nessa vida, uma hora nós estamos vibrante, outra hora a gente está frustrado com os nossos esforços. É interessante quando você começa a ler a biografia de irmãos como David Bryan, como de Wesley, você vê o esforço deles para agradar a Deus. Você vê o esforço e as frustrações que constantemente eles tinham em tentar agradar a Deus. Mas aí você percebe que, numa altura da vida deles, eles tiveram, uma experiência, eles foram tocados por Deus, de uma forma que a vida deles foi toda mudada. A regeneração operou, a transformação operou, a santificação começou a trabalhar na vida deles, de uma forma que eles não tinham vivenciado ainda. Então, irmãos, aí nós percebemos que não está nas nossas forças, mas as nossas forças é resultado de uma vida subordinada à voz do Espírito Santo. E perceber a voz do Espírito Santo só é possível quando não entristecemos o Espírito Santo. E não entristecer o Espírito Santo só é possível quando nós semeamos para o Espírito, ter visão espiritual, manifestar Deus do nosso dia a dia,
é ter o fruto do Espírito Santo de Deus sendo manifesto na minha e na sua vida, sendo comunicado na minha e na sua vida todos os dias. Ser alegre, ser feliz na vida cristã somente acontece numa vida que está cheia do Espírito de Deus, porque, pelo contrário, nós viveremos uma vida de frustração. Você lê, você ouve, você vê outros irmãos chegando, crescendo, percebendo, ouvindo, desenvolvendo, e você se sente no meio da palavra e de uma vida que não consegue, de uma vida que não avança. Então você não consegue se alegrar. Essa vida se torna um fardo, um peso, e você sente pior do que quando você estava numa vida religiosa, debaixo ou dentro de uma denominação. Parece que você precisa de empreender muito mais esforço para viver aquilo que você, por muitas vezes, tem ouvido. Sabe por que acontece isso, irmão? Por causa dos esforços, os esforços feitos na carne. Por causa de uma vida que é vivida na carne, porque nós tentamos conciliar a vida na carne com a vida no Espírito. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Ou você vai desejar as coisas espirituais, ou você vai desejar o Senhor, e isso vai mudar a sua vida, ou você vai desejar as obras da carne, ou você vai ser movido pelas paixões da carne, ou você vai ter uma vida vivida para satisfazer os seus desejos egoístas, e vai sofrer nos embates com a família, nos embates com cônjuges, nos embates com os irmãos, nos embates com as sociedades e nos embates consigo mesmo. Então, uma vida cristã dessa forma é uma vida sofrida, é um fardo pesado demais para nós. O Senhor já levou o nosso fardo, irmãos. O Senhor já levou, irmãos, tudo aquilo para o qual nós estávamos destinados. Não precisamos de viver uma vida religiosa mais. Não precisamos viver uma vida devota no esforço de tentar satisfazer a Deus. Nós não conseguimos satisfazer, ou honrar, ou glorificar a Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso é religiosidade. Não adianta você olhar para essas pessoas lá fora, que fazem suas ofertas, suas oferendas, seus sacrifícios, caminham e faz tantas coisas religiosamente para um santo ou para qualquer outra coisa, e muitas vezes nós olhamos e julgamos, sendo que a nossa vida está sendo uma vida religiosa. E pior ainda, de olhos abertos, não há como vivermos uma vida que coopera com Deus, que glorifica a Deus, se não for uma vida cheia do Espírito de Deus. Não há como viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida irradiante, uma vida expressiva, uma vida vibrante de alegria, se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Quando um cristão tenta viver uma vida na carne, você vai observar que ele é um cristão que murmura muito, que reclama muito, que tudo para ele é difícil demais, é ruim demais, que tudo para ele é complicado demais. É o tipo de pessoa que é difícil de conviver. Aí ele não vai para o mundo, porque a consciência da verdade opera nele, e também não se enche e não busca uma vida cheia do Espírito. Aí ele fica no meio termo. Aí nessa vida do meio termo, aí ele vive reclamando, vive murmurando, não tem fé, não tem desejo pela palavra, vive em contenda com o esposo, com a esposa, em embates com os filhos, vive uma vida sofrida,
Vida cristã não é este tipo de vida, irmãos. Não é esse tipo de vida. O Senhor tem nos ajudado tanto. O Senhor nos deu o seu Espírito. Hoje, de uma forma muito oportuna, falaram para mim, me lembraram das coisas maravilhosas que aconteciam lá no Antigo Testamento. Então, você vai lendo aquelas experiências de Eliseu, vai lendo as experiências de Davi, e acontecimentos que ocorreram com Saul. Se encontravam com profetas e ficavam cheios, né? Falavam coisas gloriosas, mas passava um tempo, voltava para uma vida de impiedade. Irmãos, a nossa vida cristã hoje é uma vida muito mais elevada do que os profetas viviam no Antigo Testamento. Porque eles eram cheios de Deus em momentos singulares para comunicar ou ministrar um serviço. Em outros momentos, eles viviam na batalha consigo mesmo. E agora, irmãos, nós somos a habitação do Espírito de Deus. Isso precisa de ficar muito claro na nossa mente. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Se eu sou a habitação do Espírito de Deus, isso significa que o Espírito de Deus está comigo em todos os horários, em todos os momentos. Não há separação de horário comercial, não há separação entre os fins e os finais de semana. Está comigo, está em mim em todos os momentos. Se eu não entristeço o Espírito Santo de Deus, a minha vida vai ser mais vibrante diante do Senhor. Amém? Que o Senhor continue nos ajudando. Que, de fato, irmãos, a nossa vida seja uma vida vibrante diante de Deus. Que, de fato, a sua vida seja uma vida expressiva diante de Deus. Que, às vezes, quando você for orar por alguém, para Deus salvar, para Deus fazer na vida daquela pessoa, você vai incluir nessa oração aquilo que nós já ouvimos por tantas vezes: Senhor, faz através de mim, se comunica através de mim, realiza através de mim. Na hora que você for orar pela sua família, pelo seu lar, você vai falar: Senhor, começa em mim, começa realizando na minha vida. Começa, Senhor, trazendo luz sobre os meus erros, Senhor. Começa trazendo luz sobre os tropeços que têm acontecido na minha vida. Senhor, eu pequei, repeti de novo e caí de novo nos mesmos erros. Por que eu tenho caído de forma insistente nos mesmos erros? Senhor, eu tenho rejeitado a ajuda dos meus irmãos, porque o orgulho do meu coração me permite só ajudar. Enquanto eu puder ajudar, eu ajudo. Mas no momento de eu ouvir, de ser exortado, de ser ajudado, eu não consigo, porque o meu orgulho é grande demais. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, o quanto nós precisamos dessa realidade espiritual nas nossas vidas todos os dias. Senhor, nós não podemos viver uma vida de lamúrias, de murmuração, esse sofrimento carnal, essa vida difícil de ser seduzido pela carne e tentar conciliar as minhas obras carnais com as obras espirituais. Essa vida que eu não consigo desfrutar em fé, em alegria. Essa vida que eu não consigo desejar a tua vinda para hoje. Ó Deus, nos livra dessa condição de vida, Senhor. Opera, Senhor, uma obra extraordinária nas nossas vidas, Senhor.
Remove, Senhor, do nosso coração a cegueira espiritual que tem nos segurado, que tem nos prendido numa vida, Senhor, condicionada a satisfazer os nossos amores, a satisfazer as nossas inclinações, a satisfazer as nossas paixões, Senhor. Nos livra disso, Senhor, muda a nossa vida, Senhor, muda o nosso caminho, Senhor, uma vida infrutífera, Senhor. Eu não consigo falar do Senhor, eu não consigo comunicar o Senhor, eu não consigo expressar o Senhor. Nos livra desse tipo de vida, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor, muda a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Conduz-nos, Senhor, de olhos abertos, a viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu sei que esta obra, Senhor, começou no Senhor e agora está para nós fazermos, Senhor, a semearmos, a vivermos, a andarmos em unidade, ó Deus, a andarmos em unidade com Teu Espírito, um com os outros, Senhor. Nos ajuda nessas coisas, Senhor. Traga-nos luz e clareza, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Aquilo que nós temos ouvido, Senhor, ó Deus, o nosso desejo é que não se passe de nós, sem se tornar realidade em nós, Senhor. Essa vida pulsante, ó Deus, o meu desejo é que ela opere em mim, que opere em meus irmãos, Senhor. Ó Deus, o nosso desejo, ó Pai, é não ter uma intelectualidade elevada, mas é ter uma vida vibrante na Tua presença, submetida à vontade do Teu Espírito, sendo fiel à obra do Teu Espírito Santo, Senhor. Opera em nós, ó Deus, opera nessa comunidade, Senhor. Santifica essa comunidade, Senhor. Adorna essa comunidade, Senhor. Levanta pais, ó Deus, que dão testemunho nos seus lares. Levanta esposos, Senhor, que dão testemunho nos seus lares. Esposos felizes, alegres, que comunicam a expressão do Teu Espírito Santo dentro de casa, nas coisas simples do lar, Senhor. Que o Senhor seja comunicado, Senhor, para que o avivamento comece nos nossos lares, Senhor, para que a mão forte do Senhor comece a operar dentro de casa, Senhor, no convívio familiar, Senhor. Faz isso em nós, Senhor, faz isso através de nós, Senhor, no nome de Jesus.